Oi, pessoal. Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, deu uma chacoalhada lá nos primórdios da filosofia. E se a origem de tudo não fosse algo que a gente vê ou toca, como a água que o Tales de Mileto propôs? Bem, para aprofundar esse tema e outros assuntos bem intrigantes, nós teremos dois convidados especiais neste episódio. Então, fiquem ligados. E hoje nós vamos falar sobre o Anaximandro de Mileto, que foi um discípulo de Tales, mas que seguiu um caminho bem diferente do seu grande mestre. Pois é, Anaximandro, ele foi muito mais que só um filósofo, né? As fontes descrevem ele como geógrafo, astrônomo, dizem até que talvez tenha sido o primeiro a desenhar um mapa do mundo conhecido. Um mapa? Que interessante. Sim, e a usar um relógio solar, o Gnomon, lá na Grécia. Uma figura bem multifacetada, assim. A nossa análise hoje vai focar em como ele rompeu com o mestre dele, o Tales, sabe? Propondo um princípio fundamental que era abstrato. Uhum. E também as ideias dele sobre o cosmos. E até, olha só, sobre a origem da vida. Vamos desempacotar isso tudo. Exato. A gente vai investigar como o Anaximandro buscou explicações racionais, mais abstratas mesmo, para a realidade. Foi um passo, assim, crucial, né? Naquela transição do mito para o logos, no pensamento ocidental. Certo. Então, para recapitular rapidinho, Tales propôs a água como o princípio de tudo. Mas aí vem o Anaximandro e discorda. Por que ele fez isso? E qual que foi o problema que ele viu nessa, digamos, formulação que o Tales fez? Fiquei bem curiosa. Então, o raciocínio dele foi bem interessante. Ele argumentou que se um elemento específico definido, como a água, que é úmida, ou o fogo, que é quente, se um desses fosse a origem, Certo. ele já teria, digamos, dominado tudo. Teria destruído os outros elementos opostos. Entende? Para ele precisava ser algo neutro, sem essas características definidas. E o que seria essa coisa neutra, então? Ele chamou de o ilimitado. O ilimitado. Tá, deixa eu entrar aqui nessa conversa e fazer um parênteses. Esse ilimitado, indefinido, tem um nome, que é apeiron. E de acordo com o dicionário filosófico do professor Danilo Marcondes, é, abre aspas, termo grego utilizado por Anaximandro para designar aquilo que não tem limiar, extremidade ou limite, sendo considerado, pois, como infinito e imenso, como o princípio original dos seres, tanto de seu aparecimento quanto de sua dissolução, fecha as aspas. Ou seja, é algo que não tem matéria, né? Então, por isso que ele vai denominar o seu arqué, que significa princípio, como apeiron. Isso, ele concebeu como uma substância ou talvez um princípio, né? Eterno, infinito, indefinido e sempre em movimento. Seria daí, dessa fonte, que os opostos, tipo quente, frio, seco e úmido, se separariam para formar o mundo que a gente conhece. Nossa. O que é fascinante aqui é que essa é talvez a primeira vez que alguém propõe um princípio fundamental que não é um dos elementos tradicionais. É um passo enorme em direção à abstração, sabe? Um passo gigantesco mesmo. Deixar o concreto para trás. Mas ele não ficou só na teoria, ficou? As fontes falam dessas contribuições mais práticas também. Não ficou, não, exato. Além daquele mapa e do relógio solar que a gente comentou, ele tinha ideias cosmológicas bem inovadoras para a época. Como assim? Ele propôs que a Terra seria um cilindro e que estaria parada no centro do universo não por estar apoiada em alguma coisa, como Thales pensava da água, mas por um equilíbrio, por estar à mesma distância de tudo ao redor na esfera celeste. Isso rompia totalmente com a ideia anterior, né? Nossa, que sacada. E é aqui que fica mais interessante ainda para mim, e as ideias sobre a origem da vida. Isso parece muito à frente do tempo dele. É impressionante. Anaximandro sugeriu que os primeiros seres vivos surgiram na umidade, talvez do mar, né? Hum, E que os humanos teriam evoluído de outras espécies, possivelmente parecidas com peixes. como peixes. Mas por quê? O raciocínio dele era que os bebês humanos precisam de cuidados muito longos, né?
algo que seria inviável lá no comecinho de tudo. Então ele sugeriu que a gente deve ter vindo de formas de vida que se adaptaram depois à vida terrestre. Que incrível! É uma tentativa de explicação naturalista, sem precisar de um Deus criando tudo diretamente. Exatamente, uma tentativa notável para a época. As fontes também mencionam algo sobre um ciclo cósmico, uma ideia de injustiça. É isso? Sim, tem uma passagem famosa, um fragmento, na verdade, bem poético. Ele descreve que as coisas surgem do ilimitado e depois retornam para ele quando perecem. E a injustiça. Nesse processo, elas pagariam uma pena ou uma reparação umas às outras pela injustiça de terem existido de forma individual, separadas daquele todo. Uma compensação pelo simples fato de existir separadamente. Isso. E tudo aconteceria segundo a ordem do tempo. Sugere um ciclo eterno de criação e dissolução, sabe? Uma dinâmica constante. Certo, então vamos amarrar isso, né, o Anaximandro, ele deu um salto enorme. Ele não só questionou o mestre, mas também propôs uma origem abstrata, o apeiron. E ainda tentou explicar o universo e a vida de forma racional, naturalista. Exatamente. A recusa dele em aceitar um elemento físico como princípio e a proposta do ilimitado, junto com as teorias da Terra suspensa em equilíbrio e a origem das espécies. Nossa, isso mostra uma mudança fundamental no pensamento. É uma virada de chave, né? Com certeza. Se a gente conecta isso ao quadro geral, ele meio que abriu caminho tanto para a metafísica, essa coisa de pensar sobre o que está além do físico, quanto para a investigação científica da natureza mesmo. Fica então a reflexão. Como essa busca antiga lá atrás por um princípio que unificasse tudo, seja ele concreto ou abstrato, como será que isso ainda ressoa hoje, na nossa busca atual por entender o universo na ciência? É uma ótima questão. Uma conexão interessante para a gente continuar pensando, né? Verdade. Bem, então vamos fazer um fechamento, né? O episódio de hoje a gente mostrou um resumo da filosofia do Anaximandro, que é considerado aí o segundo filósofo ocidental e discípulo do Tales. Ele é reconhecido por seus feitos como criar o primeiro mapa e prever um terremoto, mas a sua principal contribuição filosófica é a sua discordância da teoria do seu mestre. O Tales, né, ele acreditava que a origem das coisas, que é a arqué, era a água, que é um elemento material. O Anaximandro, por sua vez, ele argumentava que a arqué não poderia ser material, pois a própria materialidade deve ter surgido de algo que não é material. E ele nomeou esse princípio de apeiron, que é uma palavra grega que significa o ilimitado, ou aquilo que não tem bordas. Bem, eu acho que era isso, né, que nós tínhamos para falar sobre o Anaximandro de Mileto. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa análise. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar nas ideias de Heráclito e seu famoso conceito de que tudo flui. Ah, Heráclito! A mudança constante, o fluxo da natureza, vai ser interessante. Com certeza. Até lá, pessoal!